gente estava vendo aqui, vou pedir para o pessoal colocar na tela esse detalhe específico que é o que está chamando um pouco a atenção por ser uma questão inédita da determinação do ministro Moraes ter sido publicada ali na conta do tribunal, do STF diretamente, marcando o perfil de Musk, essa intimação via rede social. Queria uma análise sua sobre esse sentido. O tribunal explicou, né, que a intimação foi feita dessa forma, porque a plataforma não tem o representante legal, justamente porque não tem esse representante legal aqui no Brasil, mas queria uma análise sua sobre esse movimento que causou um certo estranhamento em todo mundo quando a gente viu, né? Não, não, eu acho que foi até muito inteligente a estratégia adotada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo ministro Alexandre. Como eu disse, o que importa em uma notificação, em uma citação, é a ciência da pessoa a quem foi destinada aquela notificação. Se essa ciência é dada, é reconhecida, ela cumpriu a sua necessidade, ela se tornou eficaz e ela é válida. Para você ter uma ideia, eu, além de professor, eu sou advogado na área de direito eleitoral. A Justiça Eleitoral notifica sobre todos os processos por WhatsApp. Hoje, o uso da tecnologia para acelerar esses atos judiciais é algo admitido. O que importa é que a parte tenha conhecimento. Eu acho que a questão do Elon Musk, se me permite avançar, é o que a gente chama de uma desculpa ideológica para picaretagem, né? Todo mundo sabe, no meio publicitário aqui no Brasil, no meio das techs, que o Twitter nunca pegou no Brasil do ponto de vista de receita, do ponto de vista de receita publicitária. A maior parte da receita publicitária destinada à internet no Brasil se dividiu entre Google e Meta, entre as plataformas mantidas pela Google e as plataformas mantidas pela Meta. E o Twitter sempre foi deficitário. Havia, desde a aquisição do Twitter pelo Elon Musk, a vontade de reduzir e tirar as atividades da empresa aqui do Brasil, porque elas sempre deram prejuízo. O que importa numa empresa, ainda mais numa empresa gerida com essa lógica, é exclusivamente o lucro. Ele, num primeiro momento, reduziu brutalmente a equipe de pessoas que trabalhavam no Brasil e arrumou uma forma de encerrar as atividades, né, estancar esse prejuízo, dando um discurso de defensor da liberdade, o que quer que seja. Então, a gente não pode entender isso fora desse movimento. Nice. Doutor Fernando, Desculpa, não, por vai, vai. favor. Não, não, vai, vai, Não, pode ir. eu queria saber o seguinte, doutor Fernando, a gente estava falando aqui dias atrás de uma encrenca que está ocorrendo na disputa eleitoral de São Paulo, que é essa caprichosa mania de um dos candidatos, o Pablo Marçal, de desrespeitar regras, de desrespeitar leis, e ele trafega nesse ambiente, né? Esse ambiente digital. Agora, tem essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, que, de certo modo, está evocando o mesmo tipo de encrenca que ocorreu em 2022. Ele está lidando aqui com o desrespeito do Elon Musk, da Rede X, em relação a ordens que ele emitiu de personagens que frequentaram aquele ambiente tóxico de 2022. Senador Marcos Duval, a mulher do ex-deputado Daniel Silveira, que está em cana, hoje está preso. São personagens da encrenca de 2022. O que eu queria lhe perguntar é, em que medida essa novela que se prolonga no Brasil de utilização das redes sociais para difusão de notícias falsas, de mensagens tóxicas, de desrespeito generalizado às normas, em que medida a ausência dessa regulamentação das chamadas Big Techs prejudica a colocação dessas corporações nos trilhos? Em que medida nós estamos atrasados? Ou a legislação de que dispomos nos fornece as ferramentas que precisamos para lidar com essa encrenca toda? Josias, eu acho que você está corretíssimo na sua observação. Na verdade, há um pesquisador chamado Stephen Howard, ele dirige o Oxford Internet Lab, o laboratório de internet de Oxford. Ele tem um livro genial, lançado nos últimos anos, sobre as máquinas da mentira, The Lie Machines. E ele aponta algo que hoje é tido como consenso no enfrentamento da desinformação, que você tem um tripé que mantém essas estruturas de desinformação. Você tem, de um lado,
em geral, uma plataforma política que se quer veicular, pode ser um partido, um candidato, uma bandeira, o que quer que seja, você precisa atacar essa frente, e o Brasil, nesse ponto, tem regras bastante duras. A gente está vendo, por exemplo, as condenações relativas ao 8 de janeiro, a gente viu a condenação do ex-presidente Bolsonaro, do ex-deputado Franceschini, quer dizer, a gente ataca esse lado bem. Você precisa regular as plataformas que fazem a entrega, conscientemente ou não, desses materiais, e aqui falta avançar o PL das fake news, a gente precisa de uma regulamentação, mas tem um terceiro tripé, Josias, que são os empresários, empresas e empresárias que ganham dinheiro com isso. Nós não podemos imaginar que fake news, que desinformação é algo ideológico, é algo feito por amor à causa. Fake news é empresa, é indústria. Você tem uma série de pessoas e de empresas, a gente viu isso lá atrás, na disseminação de fake news por empresas que faziam disparo em massa, lá em 2018, aquela matéria grande apresentada pela Patrícia Campos Melo. De lá para cá só aumentou isso, só democratizou esse mercado, porque os custos baixaram. Hoje, qualquer pessoa com um laptop consegue vender serviços de disseminação de fake news. Você tem empresas que manipulam dados, que obtêm dados ilegalmente, que fazem perfilamento, que constroem esses discursos e ganham dinheiro. Aqui, nossa legislação é vazia. Nós não temos o que fazer com essas pessoas, senão punir levemente por questão de violação de dados da LGPD. Para você ter uma ideia, Josias, um empresário que ofereça, forneça bancos de dados ilegais para um candidato, que viabilize disseminação indiscriminada de desinformação, de disparo em massa, de uso indevido de inteligência artificial, sabe o que pode acontecer com ele pela legislação eleitoral? Ele pode ser condenado a ficar inelegível 8 anos. Não há nada mais inócuo para um empresário, para um empresário, do que ficar inelegível 8 anos. Então, aqui é um ponto onde nós precisamos olhar com atenção, porque aqui não tem como o judiciário preencher essa lacuna. Por mais empenho que se tenha na justiça eleitoral, na justiça comum, a gente precisa de leis que coloquem essas atividades na ilegalidade.